Olá, gente, bom vir aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. É interessante que quando eu comecei a estudar línguas bíblicas, eu estudei uma parte da matéria chamada onomatopeia, né? Que fazia parte da semântica do texto, né? As similares, algumas coisas. E essa questão da onomatopeia, ela se refere exatamente a questões de palavras que, ao nosso entender, parece muito snob ou às vezes até muito exagerada na questão daquela palavra. Como, por exemplo, você fala assim: eu estou morrendo de rir. Mas quando você diz está morrendo de rir, ninguém vai chamar um médico para você. Ninguém vai marcar uma consulta para você porque você está passando mal. Ali é uma onomatopeia, ou seja, é um exagero de uma palavra, porque está querendo dizer que você está muito alegre, você está exageradamente alegre, você está rindo muito. Então é a questão da onomatopeia, né? A questão do braço do sofá. Menino, não senta no braço do sofá. Ah, mas sofá tem braço? Então quer dizer que ele pode te abraçar então? Né? A perna da cadeira quebrou. Ah, mas cadeira tem perna? Quer dizer, ela sai andando? Vou esperar o sol baixar. Quer dizer, é questões de exagero de palavras. E isso acontece no texto bíblico? Sim. Nós vamos ler um texto do Pentateuco, que é o livro de Números, capítulo 13, verso de número 32. Que Moisés então manda 10 espias aí à terra de Canaã para ver como é que estava a terra ali. E então, como é que 10 espias puderam relatar que a terra devorava os seus moradores? Eles voltaram dizendo que a terra era muito fértil, era muito boa, mas tinha um porém. Tinham pessoas, eles estavam devorando os seus para poder ficar com aquela terra. Então, o primeiro problema é: 10 dos espias que tinham sido enviados por Moisés a Canaã relataram que a terra era uma terra que devorava os seus moradores. Tá? Isso está no livro de Números, capítulo 13, verso 32, que a gente está analisando aqui. Entretanto, além do fato de Josué e Caleb terem relatado que a terra era rica em leite e mel, os espias tinham voltado trazendo provas da abundância daquela terra. Como poderiam eles então dizer que a terra devorava os seus moradores se eles conseguiram então voltar para dar esse relato bíblico aí? Bom, então você já cai aí então na questão da onomatopeia, quer dizer, o exagero do texto bíblico ali. Ou muitas das vezes era um tipo de expressão que se usava muito na antiguidade, que eles entendiam de uma maneira diferente da nossa, como eu acabei de falar da questão de estar morrendo de rir, né? Uma pessoa que não entende esse tipo de linguajar logo ligaria para um médico ou tentaria fazer um socorro com a pessoa, porque ela está morrendo. Não, mas ela não está morrendo. É uma forma de exagero dizer que ela está super feliz, entendeu? Então, seria uma total incompreensão do texto presumir que tal expressão descritiva estivesse evidenciando de que a terra era um lugar desolado. O testemunho de todos os espias, pois concorda a respeito da riqueza da terra em sua capacidade de produzir alimentos e sustentar a vida. Ainda assim, foi precisamente por causa da riqueza da terra que os 10 espias puderam dar o seu relatório pessimista. A fertilidade da terra atraiu muitos povos que nela desejaram morar, o que resultou o quê? Em muito sangue derramado dos habitantes e invasores. Houve uma guerra ali. Então não há contradição na afirmativa em questão. A terra era tão rica e desejada por tantos os povos diferentes que, em meio aos conflitos pela sua posse, muitos habitantes acabaram sendo o quê? Devorados, ou seja, destruídos ou mortos pelas mãos de quem? Daqueles que eram mais fortes. Então a expressão ali dizer que eles estavam sendo devorados é exatamente essa questão de dizer que eles estavam sendo eliminados. Seria mais ou menos a mesma coisa. Então não existe contradição nenhuma no texto
em dizer que aqueles homens, eles devoravam, eles comiam aquelas pessoas. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que eles devoraram no sentido de tirar a vida deles. Entendeu? É nessa questão que a onomatopeia, tá, que é muito presente aí, principalmente no Nordeste, né, aqui do Brasil, no Rio de Janeiro, usa esse tipo de linguajar. Tá bom? E a Bíblia, ela não é diferente, porque o nosso português, a nossa língua, ela é mais nova do que as escrituras. Isso aí você pode ter certeza disso. Então, não há contradição nenhuma quando as escrituras usam esse tipo de exagero da parte, então, do escritor, né? De como ele está conduzindo essa narrativa ali. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse texto aí. Espero que você tenha gostado dessa aula e dessa explicação também. E quando você vê alguma coisa exagerada no texto, você usa então ela como a questão da onomatopeia, que é exatamente um exagero de uma palavra, por ela não ter então um consenso para poder se aplicar literalmente dentro daquela questão ali. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos então numa próxima aula.